Você chegou nesse vídeo porque você está precisando aprender quais são os elementos da comunicação. Você deve estar estudando para o vestibular ou para fazer alguma prova na escola. Eu sou o professor David e eu vou te ajudar a entender quais são os elementos, os ingredientes que compõem a comunicação. Antes de começar, eu vou fazer um pedido para você deixar um like aqui nesse vídeo, um gostei, se inscrever no meu canal para você me empolgar, para você me deixar aí feliz, para que eu possa trazer mais conteúdo aqui para o canal, para você aprender junto comigo, tá? Gente, a gente vai entender quais são esses 6 elementos, esse que é um dos principais assuntos que caem lá no Enem, pessoal. Se você pegar lá as competências e habilidades do Enem, você vai ver a palavra comunicação aparecer em vários momentos. E é porque é tão importante que você precisa entender esse assunto, que é pré-requisito para vários outros assuntos. Se você entender ele, você vai ficar tranquilo com os outros conteúdos. Vamos falar dos elementos. O primeiro deles é o emissor, que é aquele responsável por emitir, por enviar a mensagem, né, gente? Obviamente, se a gente tem uma comunicação, a gente tem alguém que fala, alguém que escreve. Uma coisa interessante é que o emissor pode ser uma pessoa apenas, um indivíduo, ou pode ser um grupo de pessoas, tá? Bem, se existe alguém que manda a mensagem, que envia a mensagem, obviamente a gente vai ter alguém que recebe essa mensagem, e o nome desse outro elemento é receptor, que também é conhecido como interlocutor. Esse momento de interlocução é a pessoa com quem o emissor está conversando, está falando. Eu já falei do nome desse terceiro elemento para vocês. Enquanto eu falei do emissor e do receptor, eu estava falando da mensagem, né? Isso mesmo. A mensagem é o objeto, é o conteúdo que é enviado do emissor para o receptor. Então, a gente tem alguém que manda, alguém que recebe e temos algo que é enviado. O nome que a gente dá para esse elemento é mensagem, é o conteúdo, é aquilo que se diz, é aquilo que o emissor diz, é aquilo que o emissor envia. Parece que a gente pode parar por aí, né? Pensar que tem alguém que envia, alguém que recebe, alguma coisa que está sendo enviada, que é a mensagem, mas a gente não para por aí, a gente tem mais 3 elementos que são super importantes também da gente entender. Pense comigo, se a gente envia uma mensagem, essa mensagem precisa ser enviada por meio de algum veículo. E esse veículo a gente chama de canal. É o meio pelo qual a nossa mensagem é enviada. Então, o emissor envia uma mensagem para o seu receptor através de um canal de comunicação. Esse canal pode ser de vários tipos, tá, pessoal? Pode ser o som, né, a fala. Pode ser meios digitais, como, por exemplo, o YouTube, que a gente está usando agora. Pode ser uma revista, um jornal, uma ligação, um WhatsApp. É o meio que a gente usa para enviar uma mensagem para o nosso interlocutor. O quinto elemento da comunicação também é super simples de entender. Se a gente tem um emissor enviando uma mensagem através de um canal para um receptor, a gente também precisa saber em qual código essa mensagem vai ser enviada. Por isso que o código precisa ser entendido, precisa ser compartilhado, precisa ser comum, tanto para o emissor como para o receptor. Imagina você conversando com alguém que não fala português, por exemplo. Essa pessoa provavelmente não vai entender absolutamente nada que você está falando, justamente porque sua mensagem está no código que não é compartilhado pelo seu receptor. Então se liga que esse elemento é super importante. E por último, a gente tem um elemento que é chamado de referente, que é o contexto da comunicação, tá? Recapitulando aqui para você entender até a gente chegar no contexto, no referente. Um emissor envia uma mensagem através de um canal escrita num código para o seu receptor e tudo isso acontece dentro de um contexto. Vamos colocar uma situação comunicativa aqui bem prática para você entender. Imagina que tem 2 amigos, né, que estão ali tentando decidir em qual lugar eles vão lanchar. Estão com fome, tá? Então esse é o contexto. Tem 2 amigos que estão decidindo em qual lugar eles devem fazer o lanche deles ali, tá? Então, no meio dessa decisão, o que é que a gente tem? A gente tem uma mensagem de um amigo dizendo para o outro em português, que é o código, através da fala, que é o canal, dizendo, olha, eu acho que a gente deveria lanchar em tal local, porque lá é barato e muito bom. Nessa situação comunicativa, a gente teve uma mensagem que foi compreendida e que só vai fazer sentido dentro desse contexto. Ninguém pode chegar falando com seu receptor sem explicar ou sem ter um contexto de comunicação para que essa comunicação
se estabeleça. Agora, por que esse assunto é tão importante? Porque ele é a base para estudar tudo sobre comunicação, inclusive um próximo vídeo que eu vou colocar aqui no canal, que são as funções da linguagem. Para cada elemento, toda vez que a gente se comunica, um desses elementos, um desses 6 elementos, fica em evidência e daí a gente extrai um conteúdo chamado de funções da linguagem. Então você precisa entender esse assunto antes de compreender mais sobre a comunicação, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais uma vez, deixa o like, não deixa de se inscrever e até a próxima aula. Tchau!